Eu estou aqui com o Domingos Montanher e com a diretora Júlia Rezende, que são os responsáveis pela comédia, que estão na comédia, né? Um Namorado para Minha Mulher, que estreia dia 1º de setembro, não é isso? E, gente, bom, eu me diverti muito. Fazia muito tempo que eu não ria tanto assim com uma comédia. E é legal porque ela não é só uma comédia, né? Ela também tem uma história romântica, que eu tenho certeza que as mulheres vão curtir bastante. Então, assim, eu queria te perguntar como é que você chegou no projeto, né? Você falou já num papo anterior que você só foi ver o filme argentino, né? Que é uma refilmagem, você só foi ver depois. Então, como é que foi a sua entrada nesse projeto? Então, esse projeto nasceu na Paris Filmes, eles tinham distribuído o filme argentino aqui no Brasil. E aí tiveram a ideia de fazer uma adaptação brasileira, convidaram o Lusa Silvestre, que é o roteirista, para escrever, e me convidaram para dirigir. E foi muito legal, assim, porque eu acho que o filme argentino era uma base muito interessante, com personagens muito bem definidos, né, uma história forte. Acho que esse filme tem aquela história que em uma linha você conta e a pessoa já dá uma risada, né? Com certeza. Então eu acho que isso me atraiu de cara. E aí foi um trabalho grande de, a partir dessa base, a partir do DNA dessa história, desses personagens, construir um filme diferente. Então acho que foi isso que a gente buscou o tempo todo, assim. E aí acho que a gente foi, né, escalando um time onde cada um foi trazendo as suas experiências, suas bagagens. O Domingos chegou e trouxe toda essa história do circo. Então, acho que cada ator que entrou no filme foi contribuindo para o processo. Não, e isso é muito legal, né? Porque você tem toda essa sua história de carreira com o circo. E então, você que trouxe a ideia de que ele ficasse no circo, tivesse aquela cena do circo, foi uma troca? Como é que foi? Quando surgiu o convite... esse personagem originalmente ele tem já uma profissão já não muito comum, então ele tinha que ter uma profissão meio lúdica, assim, né? E com a história minha do circo foi agregado ao roteiro, e aí eu fui trazendo também sugestões para as cenas, o que a gente poderia fazer nesse processo de aproximação dele com a Nena e tal. Então, sem dúvida, a minha história com o circo foi que forçou a entrada do circo dentro do roteiro, mas na verdade ele entra de uma maneira muito importante, né? Porque ele tinha que ter esse aspecto meio lúdico, meio fantasioso. Ele é um personagem quase de outro filme, né? Ele é um personagem meio surreal, assim, mas que você acredita, ele existe, né? Tanto que para a construção do personagem eu fiz uma colagem de muita gente que eu conheci no circo ali para construir esse personagem. Não, e a peruca? Da onde você tirou a ideia da peruca? Foi ideia dela. Foi ideia dela. A gente viu várias referências ali até chegar nessa peruca. E a Emi, que é uma artista incrível, né? O Campeão fez essa peruca perfeita, que parece de verdade, né? É verdade, não, e o melhor é que ele fica fazendo assim umas coisas com o cabelo, assim, na hora é muito... A gente que tem cabelo sempre mexe no cabelo, não é? É verdade. E o filme, ele foi rodado totalmente em São Paulo? Foi, a gente filmou acho que 5 semanas e meia em São Paulo, no final do ano passado, e foi muito bom fazer o filme em São Paulo. Eu já tinha feito um outro filme aqui. E acho que São Paulo, para mim, que sou carioca, é uma cidade muito interessante, assim. Eu sempre chego aqui buscando locações e meu olhar fresco para a cidade tudo vai me interessando, sabe? Então acho que a gente conseguiu encontrar locações que eu achei muito ricas visualmente, que contribuíram muito para a história, né? Assim, os encontros de Chico e Corvo, que tinham que ser meio assustadores. A gente achou uns becos, uns lugares, uns buracos, assim, bem inusitados. Gente, existe uma cena em que eles se encontram em cima de uma coisa de trens. Eu falei assim, que lugar, mas parece coisa de filme americano, né? Que a gente vê em Nova York. E dá um clima muito bom, e a gente não tem nem ideia que esse tipo de lugar exista em São Paulo. Acho que é um grande mérito do filme, né? Que mostra São Paulo, ver a diversidade que tem essa cidade. É uma cidade que tem muita história, né? Pode acolher uma história tão quente como essa, né? E ao mesmo tempo ter coisas
incríveis, arquiteturas assim que você não imagina, né, que existem, é tudo aqui. O filme vai circulando, vai né? circulando, assim, tem a cidade, praça, onde tem uma feira, que é tudo mais solar, e aí ao mesmo tempo vai indo para os lugares obscuros, assim, então acho que isso foi muito legal. E desde o início foi a sua ideia de fazer em São Paulo? Sim, a produtora, desde que a produtora me fez o convite, a ideia era fazer o filme em São Paulo. Legal. E Domingos, você tá um personagem super denso na novela e aqui você tá assim um comediante fantástico. Nossa, eu me diverti muito com as cenas do Corvo. Então, como é? O filme foi rodado já faz algum tempo, né? Foi antes de você começar a fazer a novela. Então, como é essa sua relação com drama e comédia? O que você gosta mais? É uma relação com a nossa profissão, né? Eu acho... Eu adoro fazer os dois, para te falar a verdade, né? Mas a comédia é sempre prazerosa, né? No sentido que ela tem uma comunicação, no cinema nem tanto, né? Porque você faz para a câmera, né? Mas no teatro, que é a minha experiência maior, a comédia tem um resultado muito imediato, né? Você sabe se está dando certo o seu espetáculo na hora, né? Lógico. Sabe se está funcionando, assim. E eu acho que no cinema a gente carrega um pouco isso, né? Quando você está fazendo, a comédia tem uma coisa meio musical, né? Meio matemático, né? Então você sente quando está no tempo certo, você sente quando a coisa está acontecendo. E a minha troca com o Caco foi incrível, assim, a gente construiu uma dupla de palhaços quase, entendeu? Então eu adoro fazer comédia, né? No cinema é a primeira vez que eu estou fazendo e é fascinante, porque é muito iluminado, né? Ela te ajuda a contar a história, né? Ajuda a levar temas super importantes, muito sérios às vezes, e através do humor ele quebra resistências. Eu acho que a comédia é um grande exercício de inteligência, acho que é de tudo, né? Porque uma comédia que funciona é um exercício de interpretação e é um exercício de inteligência. Né? E qual foi sua cena preferida do filme? Aí é difícil, hein? Vou arrumar briga. Não pode aguentar. Pra ninguém. Eu adoro, né? Eu tenho um carinho especial pelas cenas do circo, né? Porque eu acho que não só para mim, para minha história, mas acho que para o próprio circo se ver retratado na tela de cinema, né? Eu acho que é tão importante. O circo passa por um momento tão difícil aqui no Brasil, com muita falta de amparo, né? Oficial, as famílias circenses passam muitas dificuldades. E é um lugar muito rico, as pessoas continuam mesmo assim produzindo coisas muito boas, circulando com as suas lonas. Então eu fico muito feliz de ter colocado o circo dentro do filme, que acho que é importante, muito importante, para dar o valor do circo brasileiro. Legal. Bom, gente, muito obrigada. E bom, Um Namorado para Minha Mulher estreia dia 1º de setembro, tá, gente? Eu gostei bastante.